Olá, criança, tudo bem com vocês? Oi, César, tudo bem com você? Tudo bem. Que é isso aqui nas tuas mãos? É o meu coelho e o ovo que eu ganhei na Páscoa. César, você sabia que existe uma Páscoa que não tem nada a ver nem com o coelhinho e nem com o ovo de chocolate? Sei sim, é a Páscoa de Jesus. Muito bem. E você, criança, você também sabia disso? Tia Tati, vamos chamar a tia Leila para contar essa história pra gente? Vamos! Vem, tia Leila. Sim, oi, tudo bem? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Pois é, a tia Leila tá aqui para contar uma história bem legal para vocês sobre a Páscoa. Isso mesmo, a verdadeira Páscoa, a Páscoa de Jesus. Olá, crianças! Tia Leila tá aqui, como eu falei, para contar uma história bem legal sobre a Páscoa. Já que esse mês é o mês da Páscoa, o mês que nós celebramos essa data maravilhosa que a gente lembra do sacrifício de Jesus por nós. Isso mesmo, a Páscoa é isso, criança. A Páscoa não é coelho, ovos de chocolate, não. Isso até é bom. Eu acho o coelhinho bem fofinho, eu amo animais e gosto muito também de um chocolate. Amo chocolate, mas a gente tem que saber que isso tudo, essa história, é uma invenção que vem de muito tempo também, mas eu não vou contar isso para vocês agora não, que pra gente não interessa, tá bom? O que interessa é a gente saber que realmente significa a Páscoa. Isso mesmo, a Páscoa é Jesus em nossa vida. Eu vou contar para vocês. Essa história começa há muito tempo atrás, quando tinha um homem chamado Moisés. Isso mesmo, Moisés foi levantado por Deus para poder libertar o povo de Deus do cativeiro. Porque eles eram escravos. Naquele tempo, eles viviam presos, trabalhando lá no Egito. Isso, porque eles foram parar lá desde a época de José. Isso, essa José também é uma outra história que eu vou contar para vocês depois. Hoje eu quero que vocês saibam que o povo do Egito vivia lá preso naquele lugar, trabalhando, triste, com uma vida toda sacrificada. Mas Deus não se agradava disso, porque Deus ama o povo dele. Deus ama o povo de Deus e eles viviam lá, presos naquele lugar, sendo escravo daquele povo egípcio. Isso mesmo, mas acontece que Deus levantou Moisés para tirar o povo de lá. E Deus falou assim: Moisés, tu vai até o faraó e manda libertar o meu povo. E Moisés fez assim, foi lá e falou com o faraó. E o faraó falou, sabe o que para ele, crianças? Não vou libertar ninguém, eles são meus escravos, eu conquistei. E aí Moisés voltou e falou com Deus. E Deus falou assim, então vai lá e diga que eu vou mandar 10 pragas. E assim fez. Cada vez que Deus mandava uma praga, Moisés ia lá e falava com o faraó. E o faraó estava lá, ó, irredutível, isso mesmo, duro de coração. E não deixava o povo de Deus sair da prisão. Ficava prendendo todo mundo lá. E aí, quando chegou a 10ª praga, sabe como foi? Deus falou assim para Moisés, você avisa para o meu povo que eu vou mandar o anjo da morte passar por cima da casa deles. Então, vocês têm que fazer o seguinte, pegar um cordeiro que era sem mancha, novinho, como esse daqui, bem bonitinho, né? Olha que cordeirinho lindo. Pois é, criança, todo o povo de Deus, todas as famílias tinham que pegar um cordeiro como esse, sacrificar aquele cordeiro, pegar o sangue dele e passar na porta. As famílias estavam lá nas suas casas, ficavam lá nas suas casas. E aí Deus mandou ele pegar o sangue daquele cordeiro e pôr aqui, ó, nos umbrais da porta, em cima da porta, como uma marca, para que quando o anjo da morte passar, ele visse que quem estava dentro dessa casa, que era o povo de Deus, não iria morrer. Isso mesmo, o anjo da morte ia poupar o povo de Deus. Isso. E aí, eles ficavam lá, guardados por Deus dentro da casa dele. Mas só as casas que tinham a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro. Isso mesmo, esse era o trato de Deus com o povo dele. Porque o povo do Egito, que era o povo de Faraó, que não era o povo de Deus, ia morrer de cada família um primogênito.
Não sabe o que é primogênito? Eu vou te explicar. O primogênito é o primeiro filho de cada família. O primeiro filho que tinha nascido em cada família, Deus ia matar. Era por causa do coração duro de Faraó. Deus não era mau, mas acontece que Faraó endureceu seu coração e Deus sabia que ele só ia entender que ele tinha que libertar o povo por causa que as pessoas iam morrer. Mas mesmo assim, o coração dele ficou duro. E ele falou, não quero saber, eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso, não vai morrer ninguém. E ele continuou duro de coração. E assim Deus cumpriu a palavra dele, porque Deus não é homem para que minta. Então, ele foi e mandou o cordeiro passar por cima das casas. Por isso é que significa o nome Páscoa. Páscoa é quem passar por cima das casas. E o anjo passava por cima. Toda a casa do povo de Deus, o anjo passava por cima e não morria ninguém. Mas quando era a casa dos egípcios, o anjo ia lá e matava o primogênito, o primeiro filho de cada casa. E assim foi. E aconteceu também com o Faraó. O primeiro filho dele veio a morrer. E aí sim, ele ficou muito irado e falou, eu não quero mais esse povo aqui. Esse povo trouxe maldição para o nosso lugar. Vou mandar eles embora. E assim, ele libertou. Ele mandou o povo. E aquela escravidão que estava sobre o povo de Deus foi tirada. Isso mesmo. Por causa de quê? Por causa do sangue do Cordeiro. A partir daí, o povo de Deus tinha a marca do Cordeiro. O sangue do Cordeiro estava sobre todo o povo de Deus. E eles se alegraram porque eles puderam sair para a liberdade. Eles foram libertos daquela escravidão. E até hoje, crianças, até hoje, isso acontece. O sangue de Jesus está sobre nós. Isso mesmo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus atualmente. Porque hoje em dia não se pode mais matar cordeirinhos, não pode. Não, a gente ama os animais, Jesus nos ensina a amar os animais. Não podemos mais matar nenhum tipo de animais para tirar sangue, nada disso mais. Isso não vale mais, porque agora nós já temos Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Isso mesmo, eu vou continuar contando essa história para vocês. E aí, o que aconteceu? Deus precisava mudar essa história, não precisar mais matar cordeirinho, e aí ele resolveu entregar o primeiro filho dele, Jesus, como sacrifício. E como é que Jesus morreu? Foi na cruz do Calvário. Isso mesmo, Jesus foi morto, foi preso na cruz do Calvário. Muito triste, né? Então, foi numa sexta-feira, ele teve que carregar a cruz, ele foi preso pelas mãos, pelos pés. Isso mesmo, prenderam ele com pregos. Os soldados batiam nele, escarneciam dele, cuspiam nele, falavam dele. Ah, você não é o rei dos reis? Então, não é filho de Deus? Então sai daí, se salva. Ficava todo mundo falando assim com ele, aqueles soldados que eram malvados, né? Mas acontece que nessa história também conta que tinham 2 ladrões, isso mesmo, que foram presos também numa cruz, como estava Jesus, porque naquela época se matavam assim as pessoas que tinham muito pecado, mas Jesus não tinha pecado. E isso aqui foi uma injustiça que fizeram com Jesus, por isso que Deus permitiu, porque aí isso simbolizava que os nossos pecados foram aqui, cravados na cruz. Quando Jesus foi cravado, o primeiro Filho de Deus, o único Filho de Deus, foi cravado na cruz do Calvário, era como se cada um de nós estivéssemos ali, cravados também, deixando todos os nossos pecados. Porque quem era preso naquela época, na cruz, é porque tinha pecado, fazia coisas erradas. Então, era o que eles tinham que pagar, a forma que eles tinham que pagar. Hoje em dia temos as prisões, as cadeias, não se faz mais isso também. Mas naquela época era assim. Então Jesus precisava passar por isso e Jesus aceitou passar por isso por nós. Por isso que hoje nós temos que aceitar Jesus, porque Ele aceitou primeiro a nós. Por isso que é importante nós declararmos que nós aceitamos Jesus. Mas acontece que depois que Jesus morreu na cruz, eles tiraram Jesus da cruz. Isso mesmo, tiraram ele da cruz e puseram ele num sepulcro. Sabe o que é sepulcro, criança? É isso aqui, ó. Um lugar, numa rocha, um buraco na rocha que eles faziam para botar os corpos das pessoas mortas. Depois que Jesus morreu, eles botaram Jesus lá no sepulcro.
e Jesus ficou lá. Só que Jesus tinha prometido voltar. No terceiro dia, ele falou que ele ia ressuscitar. Isso mesmo. E aí, eles pegaram e botaram os soldados lá, do lado para guardar, para que Jesus não fugisse de lá. Eles diziam que não acreditavam, mas no fundo eu acho que eles acreditavam sim, porque eles ficaram com medo. Mas eles diziam que eles estavam com medo de que alguém fosse lá e roubasse o corpo de Jesus para dizer que Jesus estava falando a verdade. Mal sabia ele que Jesus só fala a verdade. E aí, assim aconteceu. O anjo do Senhor levou Jesus ressuscitado com ele. E a tumba, gente, olha, ficou vazia. E quando Maria foi lá, que ela foi lá chorosa, sofrendo, eu preciso ver o corpo do meu mestre e limpar, passar óleo ungido, ungir o corpo do meu mestre, porque eles faziam isso com os mortos. E aí, quando ela chegou lá, ela viu que, olha, a tumba estava aberta, a pedra tinha saído. Ela olhou, cadê o corpo do meu mestre? Ela chorou, ficou chorando, porque ela achou que alguém realmente tivesse roubado. E aí ela saiu e foi contar para os discípulos o que tinha acontecido. Só que quando ela ia contar, ela encontrou com o próprio Jesus. E Jesus virou para ela e falou: mulher, por que choras? E quando ela ouviu a voz de Jesus, ela falou: é o mestre! Mestre, tu tá vivo! Isso mesmo, Jesus ressuscitou e era um domingo de Páscoa. Por isso que é a Páscoa, é a celebração da ressurreição de Cristo para nossa salvação, para nossa alegria. Isso mesmo. E ela se alegrou quando ela viu o Mestre, porque quando a gente ouve a voz de Jesus, a gente reconhece aquele que é dele, aquele que faz parte do povo de Deus. Conhece a voz, porque nós somos ovelhas dele. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e Jesus é o nosso bom pastor, aquele que se ofereceu em sacrifício, como se fazia antigamente, que se oferecia um cordeiro. Jesus se ofereceu como o Cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo e nos trazer salvação, nos trazer libertação. Mas tia Leila, nós não éramos escravos do Egito? Não, nós não somos escravos do Egito mais, mas nós somos escravos dos nossos pecados. Isso mesmo, eu e você, nós somos escravos do nosso pecado. Por isso que nós precisamos da salvação de Jesus, da libertação dos nossos escravos, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E quando a gente faz coisas erradas, é a vida velha. A gente não quer mais isso, não quer mais cometer pecado, fazer coisas erradas. E aí a gente tem uma vida nova com Jesus. Isso, livre. A gente fica livre dos nossos pecados. Aquele que falava mentira não fala mais. Aquele que pegava as coisas escondidas dos outros não faz mais. Aquele que falava mal do outro não fala mais. Aquele que matava o outro não mata mais. É isso mesmo. Essa é uma verdade que precisa nos acompanhar. Nós precisamos sempre lembrar que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas e a gente tem que honrar esse sangue. Por quê? Honrar. Como honrar? Agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós. E como nós agradecemos? Celebrando a Páscoa, agindo com uma vida correta todos os dias. Mas no dia da celebração de Páscoa, a gente se alegra com a nossa família. Lembra que Deus mandou a família entrar dentro da casa e ficar todo mundo junto? Pois é, assim é conosco agora. A gente entra para nossa casa num domingo de Páscoa e almoça com a nossa família, celebra com a nossa família, distribui ovos, chocolates, o que seja, um bombom que seja, com a nossa família, mas certo que a nossa família é do povo de Deus, está liberto, está salvo e a gente só tem que agradecer e celebrar a Páscoa. E essa sim é a Páscoa de Jesus, a verdadeira Páscoa. Então, criança, quando você estiver na sua casa no domingo de Páscoa, não esqueça, não fica só comendo chocolate não. Eu sei que é muito bom, eu vou comer também. Mas lembre-se de agradecer a Deus, orar ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Vamos aproveitar e fazer uma oração agora? Isso aí, vamos orar ao Senhor para que Ele saiba que o nosso coração é grato por tudo que Ele fez por nós, tá bom? Então vamos lá, põe a mão no seu coração.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por fazermos parte da sua família, do povo de Deus. E obrigado também, Senhor, por Jesus, seu Filho amado, seu único filho, seu primeiro filho. Ai, porque depois nós passamos a ser seus filhos também. Mas Jesus foi o seu primeiro, seu primogênito, que tu entregaste como sacrifício por nós, para morrer na cruz e para ressuscitar na Páscoa. Obrigado pela ressurreição de Cristo na Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa e por isso nós somos gratas. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, criança. Então, até o próximo mês, quando nós vamos contar outras histórias bem legais. Tá tudo na Bíblia. Ah, essa história tá escrita em Êxodo. Vai lá, procura lá, lê que você vai ver como é bacana. Um beijo. Feliz Páscoa. E aí, crianças? Vamos adorar o Senhor? Isso mesmo, vamos celebrar a Páscoa louvando ao Senhor.